Olá, sejam bem-vindos ao programa Batista Família. Nós estamos aqui hoje para falar sobre tecnologia do nosso dia a dia, da maneira como a gente lida com essa tecnologia dentro de casa. Esse é um programa da Rede Batista Educação. Nós estamos aqui com um outro projeto que vai falar sobre o movimento Há Tempo para Tudo, Tempo para Todas as Coisas, e é exatamente isso que nós vamos falar hoje com os nossos convidados. Meu nome é Érica Delamarque, sou professora, pedagoga, psicóloga e vou ter o prazer hoje de conduzir essa conversa com você e com os nossos convidados. Estamos aqui com o professor Luciano Sattler. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o extenso currículo do professor. O professor Luciano Sattler, ele é PhD em administração pela FEA, isso mesmo, né? Isso. Da USP. É membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, responsável pela educação digital, cursos técnicos e inteligência artificial na Rede Batista de Educação. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você, Érica. E está aqui também do meu lado o professor Jean Silveira. O professor é diretor administrativo financeiro da Rede Batista de Educação, dirigiu o Colégio Batista Mineiro em Uberlândia por 12 anos, né, professor? Tem uma vasta experiência aí na educação, tem MBA em gestão e psicopedagogo, também atuou como professor universitário. Estamos aqui com um time de peso para conversar sobre tecnologia. A nossa aula, tema hoje é a infância baseada em telas. Será que na sua casa você está tendo alguma dificuldade para falar sobre esse tema? Nós vamos iniciar já pedindo ao professor Luciano, que é um estudioso da área, que está aqui trabalhando conosco, falando sobre a tecnologia, como é que essa tecnologia nos ajuda, mas também nos atrapalha. Professor, fique à vontade para a gente falar sobre o nosso tema e a gente vai conversando um pouquinho aqui. Obrigado, Érica. Obrigado a você que está conosco, que nos assiste nesse momento. Uma alegria estar aqui. E o objetivo aqui é justamente chamar a atenção das famílias, porque, como vocês sabem, recentemente foi aprovada uma lei do governo federal, e os estados estão replicando também agora com uma regulamentação para impedir o uso de dispositivos eletrônicos, o que inclui celulares, no ambiente escolar. Ou seja, agora tirando algumas exceções e também o uso pedagógico dessas ferramentas, isso é retirado do dia a dia dos nossos estudantes e, é claro, a gente espera dos nossos professores. Mas não adianta você ter uma lei que regulamenta isso no ambiente escolar, se nas famílias nós também não tivermos uma mudança. Porque essa lei veio porque no mundo inteiro está havendo uma reação sobre o uso excessivo das telas digitais. E isso traz impactos para nós, adultos, e traz impactos ainda mais sérios nas crianças e nos adolescentes. É preciso termos um alerta que é o seguinte: nós não concordamos com a censura das redes sociais. As redes sociais, elas trazem um novo jeito de diálogo na sociedade e que ameaça alguns poderes estabelecidos que já fazem um uso muito tranquilo de meios de imprensa para controlar a opinião pública. E agora as redes sociais, de certa forma, implodem esse jeito de fazer política, especialmente, esse jeito de fazer a economia funcionar e que está gerando uma mudança, às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas nós discordamos de qualquer movimento de censura de rede social. Nós acreditamos que é preciso ter controle social da mídia, do mesmo jeito que precisa ter controle social da televisão, do rádio, você precisa ter controle social das redes sociais. Porém, há impactos que já estão sendo percebidos e nesse primeiro momento nós queremos falar sobre algumas pesquisas que foram trazidas nesse livro lançado em 2024, que é best-seller no mundo inteiro, no mundo ocidental pelo menos, que é o livro A Geração Ansiosa, do professor Jonathan Haidt, dos Estados Unidos, e o subtítulo é Como a Infância Hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, deixando claro, né, Érica, nós não ganhamos comissão. Não estamos vendendo livro, né, Jean? Não. Nós estamos recomendando a leitura
para as famílias, para poderem lidar e ajudar suas crianças e adolescentes nessa questão. Vocês vão ver alguns slides que nós preparamos aí. Esse primeiro encontro nosso, a infância baseada nas telas. E o que o livro chama a atenção, que nós queremos mostrar para vocês, é que nós estamos vivendo um aumento rápido e inédito do sofrimento entre crianças, adolescentes e jovens, com impactos de transtornos e vários comportamentos antissociais. E o que o livro alerta é que isso há uma coincidência de 2010 para cá, quando as redes sociais passaram a imperar nas nossas vidas, é que nós percebemos esse aumento aí de problemas de sofrimento psíquico e de comportamento, né? Nós temos um perfil aí de comportamento recorrente, cada vez mais percebido pelas famílias, pelos colégios, que são problemas de saúde mental, transtornos mentais e comportamentais, aumento de alcoolismo e vício em outras substâncias, vício em jogos, inclusive jogos eletrônicos, síndrome de burnout, sintomas e sinais negativos relativos à cognição, ou seja, percepção, estado emocional e comportamento com sérios problemas, e o aumento da lesão autoprovocada intencionalmente, e o comportamento suicida, né? Nós estamos assistindo, nós vamos ver em outro programa, dados assustadores de comportamento suicida, automutilação e suicídio no meio de adolescentes e jovens. Também um problema de apatia, né? Alunos desinteressados, apáticos, alheios aos desafios da vida. Para que eu vou correr atrás? Para que eu vou sair de casa? Para que eu preciso estudar? Né? Perguntas existenciais e que as redes sociais potencializam. E aí nós temos um alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque, é claro, o livro A Geração Ansiosa traz exemplos, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Nós aqui queremos trazer para a nossa realidade brasileira. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma norma para orientar as famílias sobre o uso das telas. Está disponível online, vocês vão ver aí no slide, inclusive o link para vocês poderem baixar. Falando, olha gente, as telas estão gerando transtornos físicos. Insônia crônica, graças a Deus nós não temos nenhum problema de insônia, né? Tá todo mundo tranquilo, dormindo bem, né? Miopia que está aumentando, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O uso excessivo de telas pode levar ao sedentarismo, que pode gerar sobrepeso, obesidade, problemas cardíacos e diabetes, que está aumentando nas crianças e adolescentes. Problema de autoestima, transtornos alimentares, compulsão, bulimia, anorexia, distorção de imagem. É quando eu olho para a rede social e todo mundo aplicando filtro, parece que está mais bonito, mais magro, mais cabeludo, no meu caso, né? Dá um problema de transtorno de imagem. E aí eu não me vejo no que está sendo projetado nas redes sociais, né? Depressão, ansiedade, estigma. Ou seja, eu me sinto estigmatizado porque eu não estou dentro do padrão que a rede social está me trazendo de sucesso, sucesso emocional, sucesso financeiro, imagem, corpo, né? Dificuldades no aprendizado e comportamento de risco. E a Sociedade Brasileira de Pediatria vai continuar dizendo que as telas aumentam o problema do ciberbullying, que é a criança sendo perseguida digitalmente e o adolescente por coisas que antes ficavam restritas às salas de aula, né? Então, eu, na minha infância, sempre falavam de mim, quatro olhos, né? Porque eu usava óculos desde cedo. Aí você chegava em casa, ai mãe, me chamaram de quatro olhos de novo e tal, mas ficava na sala de aula e a sua mãe, se vira, vai lá, resolve. Agora não, isso persegue você pelo mundo digital afora. Sexualização precoce e dificuldade de socialização. Menores níveis no domínio de comunicação infantil, resolução de problemas, problemas sociais e do desenvolvimento. Então, esse conjunto de transtornos, problemas, que, ao que as pesquisas demonstram, e o livro traz, inclusive, um site que ele indica, onde essas pesquisas estão sendo atualizadas, as redes sociais, as telas, os videogames, parece que potencializaram, aumentaram a frequência dessas coisas nas crianças e nos adolescentes.
Então, esse nosso primeiro programa é um programa para trazer esse alerta que o livro Geração Ansiosa, dentre outros, materializa que se você está vendo a criança e o adolescente com esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, esse tipo de transtorno, é muito importante que você, na família, mude o jeito também de lidar com as telas, porque só a escola não vai dar conta. É preciso que as famílias também mudem o seu comportamento para ajudar a enfrentar esse problema, tá? Que bom, professor. Realmente a gente tem agora, né, nesse início de ano, o impacto da lei dentro das escolas e a gente tem percebido, né, professor Jean, qual a diferença que está já o ambiente escolar. A gente que já vivenciou um período sem tantos celulares, né, um período lá que o senhor era diretor, por exemplo, não tinha tanto celular, né, tão fácil Sim. de lidar. E aí veio a pandemia nos fez mergulhar nessa tecnologia com uma necessidade, mas a pandemia passou, mas a necessidade permanece de estar conectado. Eu brinco que quando eu entrei na internet pela primeira vez, eu entrei, acessei e saí da internet e continuei vivendo a minha vida. Hoje em dia a gente entra na hora que acorda e só sai na hora que dorme, né? Como é que você tem visto o impacto? Eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe a referência à pandemia, né? Quando o professor Luciano estava fazendo essa explanação sobre as áreas mais afetadas, né? A gente consegue fazer uma correlação, principalmente quem estava na liderança de escolas na época da pandemia, aos primeiros casos, né, de automutilação, aos primeiros casos mais graves até de, né, algumas tentativas contra a própria vida. Infelizmente, a gente vivenciou algumas situações de perto. Tudo isso, né, mais aquele acúmulo, aquela de tela, aquela falta de convivência social, né, tudo isso fomentou, né, vamos dizer assim, uma situação parecida com o que a gente vive hoje, né? Mas aquela época era uma exceção, né? Era uma coisa que trouxe uma ruptura com o que a gente conhecia como escola antes. A escola, aliás, era um ambiente, vamos dizer assim, criticado por ter pouca tecnologia, né? A gente ouvia algumas explanações e algumas referências à escola como uma bolha anti-tecnologia, né? Que o menino entrava na escola, parecia que ele voltava no tempo, ele voltava no quadro de giz, ele voltava na conversa, no relacionamento social, nas brincadeiras, né? Mas em 17, 18, 19, a gente teve essa ruptura, né? Também por conta da pandemia, e vivemos esse período de exceção. De lá para cá a coisa piorou e muito, né? E a gente percebe que cada uma dessas novas, vamos dizer assim, percepções no aprendizado, né? Um dos termos que a gente tem ouvido muito na mídia ultimamente é o brain rot, né? O fato da gente perceber que as crianças estão tendo mais dificuldade de concentração. Eu colocaria talvez hoje o principal problema da escola é a falta de engajamento, a apatia, né? Isso tudo são efeitos que essa lei tenta combater. É uma lei de regulamentação, uma lei que tenta orientar e instruir a escola como lidar com esse processo e dar autoridade à escola de escolher o momento de usar ou não, né? E na maioria das vezes não usar, né? Para estimular e trazer a infância a termos, vamos dizer assim, mais saudáveis, né? A convivências e valores que a gente tinha antes e perdeu, né? Startado nesse momento, ou iniciado nesse momento de pandemia, mas que perdurou e avançou muito, né? Também no convívio pós-escola. Eu acho que por isso esse diálogo é importante. Traz a gente a opção, né, o momento da gente fazer essa reflexão para dentro de casa também, né? Eu acho que quem teve filho adolescente na pandemia convivendo com esse impacto, né, percebeu claramente o que foi todo o dano causado, né? Mas nós sobrevivemos, passamos por isso, isso nos afetou, mas cresceram, né, desenvolveram. E será que as famílias de hoje estão atentas que às vezes sem uma necessidade maior, né, pandêmica, por exemplo, eles estão permitindo os filhos a viverem telas quase que o tempo todo, né, e impondo a eles esse
dano, essa consequência que às vezes passa despercebido. Então, acho que é um momento oportuno para a gente trazer essa reflexão para dentro da nossa casa também, além do que já está sendo, vamos dizer assim, atuando, a lei está causando alterações verdadeiras, positivas dentro das salas de aulas de todo o nosso país, né, eu posso dizer. A gente percebe o engajamento melhorando, o relacionamento melhorando, até as atividades, retornando aquelas atividades que a gente via na escola, né, nos intervalos, nos recreios, né, relacionamentos que estavam se perdendo, né, e a gente consegue ver uma retomada disso. Eu acho que para isso já é perceptível um ponto positivo. É verdade. A gente tem percebido nas escolas os meninos copiando, os cadernos ficando coloridos de novo. Isso é algo que a gente não estava vendo mais. É verdade. Né? Os meninos, eles tiravam foto do quadro. Sim. E a gente sabe que a gente vai em alguns eventos, né, algumas palestras. Eu fui na palestra do professor Luciano, aí tem um slide bem interessante. A gente tira foto, mas a gente nunca mais volta naquela foto. Ou seja, os meninos também não voltavam para olhar o que foi tirado do quadro, né? E a gente percebe que ele tem registrado, e a gente também sabe que quando se registra é uma nova maneira, né, uma outra estratégia de aprendizagem. Ou seja, ele viu, ele registrou, né? Eu acredito que a gente vai ter uma colheita boa nesse processo. Mas realmente não é só a escola que precisa estar fazendo isso, né? Como é que a gente vai fazer em casa, professor? Esse é o maior desafio, né? Como o professor Jean está dizendo, e que você lembrou bem, que a pandemia acelera, né? Aprofunda e acelera um processo que já vinha, segundo o autor, especialmente depois de 2010. Mas vamos pensar na realidade das famílias brasileiras, né? Todo mundo tem que trabalhar. Hoje, quem trabalha, trabalha muito. Hoje eu falo que o mundo se dividiu entre quem trabalha muito e quem não trabalha. Você não tem mais o meio termo, né? É verdade. Pelo menos no setor privado. Então, a pessoa tem que trabalhar muito. Homens trabalham muito, mulheres trabalham muito. Muitas vezes o trabalho continua em casa, né? Então, assim, aí de repente a criança e o adolescente que ficaram sem acesso ao celular na escola, chega em casa e para ele poder se desligar também do celular ou da tela, qualquer que seja, em casa, é para fazer o quê? Seria para conversar, seria para desenvolver outra atividade, seria para brincar, fazer um jogo. Estão restaurando agora a ideia do jogo de tabuleiro e tudo, para poder interagir de uma maneira diferente. Mas isso pede que os pais e as mães tenham, e os responsáveis tenham tempo e atenção para isso. E aí, de um lado, você tem as demandas do trabalho e você tem também o nosso vício. Porque nós, adultos, também nos tornamos viciados. Hoje, os autores falam que ninguém mais tem tempo livre. Porque qualquer tempo livre você vai para a tela. Verdade. Né? Parou no sinal de trânsito no carro, vai para a tela. Acordou, como você disse, vai para a tela. Né? Vou parar um minutinho aqui. Deixa eu descansar um pouco, deixa eu ver o que está acontecendo no Instagram. Quando você vê, passou 2 horas. Naquele que eles chamam de, nós vamos falar mais à frente, scroll eterno, né? Porque aquilo vai gerando pequenas doses de dopamina no seu cérebro e te vicia. Então, assim, quem trabalha, o trabalho hoje está altamente demandante. Se você tira, eu costumo calcular assim, que se você tira o tempo do trabalho, o tempo que você precisa para trabalhar, ou seja, deslocamento, vai trabalhar, volta, almoça, volta, o tempo que você precisa se preparar para o trabalho, que ninguém mais pode parar de estudar, né? O tempo que você dorme, quem tem a sorte de dormir bem, né? Que são poucos hoje. Verdade. Exceção. Exceção. O tempo livre que sobraria para um adulto hoje, não chega a 4 horas diárias. Aí ainda assim, você precisa fazer uma ginástica. Não, também é um negócio difícil de encaixar na sua rotina. Para você sobreviver, mas você precisa fazer. Então, a ginástica tem que sair desse tempo livre. Então, digamos que sobra 2, 3 horas de tempo livre. Se você gastar 2 horas no Instagram, ou 1 hora assistindo Netflix, acabou. Então, você vai chegar no final da semana sem ter visto seu filho. Mal falando bom dia, boa tarde, boa noite. E uma reflexão importante se fazer, professor, é que às vezes a gente classifica a tela como tela boa e tela ruim, né? No sentido de que
a Netflix é melhor do que, por exemplo, o Instagram, mas tudo é tela. Né? E tudo sequestra seu tempo, sequestra o tempo de convivência, né? Limita a definição da palavra família, porque você passa a ter vidas compartimentalizadas, onde cada um tem seus interesses, nutridos por um algoritmo que lhe atende em todas as suas necessidades, né? Gerando essas pequenas respostas de dopamina, fazendo seu circuito ali de autoalimentação e prazer imediato ser atendido. Então você se separa. De fato, você caminha uma vida sozinha, né, ou solitária, a 2, a 3, a 4 dentro de casa. Então a reflexão é importante. Eu acho que está na hora mesmo disso acontecer. Não, imagina as pessoas que permitem que você tenha mais de uma televisão em casa. Né? Então tem uma televisão na sala, uma televisão no quarto de um, uma televisão no quarto do outro. Aí, por exemplo, eu lá em casa, eu assumi e falei, ó, nós só vamos ter uma televisão. Uma medida saudável. Até porque, para você assistir um programa, tem que debater comigo quem vai assistir qual programa, qual hora e o que nós vamos assistir juntos. Não funciona mais, porque tem só uma televisão, mas uma tem um computador, a outra tem outro computador. Então, o computador é tela. E o computador virou televisão. Sim. Né? Então, não adianta só a supressão da tela. Do equipamento, você vai ter que ter diálogo mesmo. Diálogo pede que as famílias repensem os seus hábitos de consumo de mídia, seus hábitos de consumo de interação, que o pessoal fala agora também, alguns autores, que não sei exatamente o nome, mas é assim, o estranho mais próximo de mim. Então, assim, eu gasto mais tempo interagindo na rede social com um estranho, alguém que às vezes mora a milhares de quilômetros de mim, do que propriamente interagindo com a família. E agora, nessa época de polarização política, o negócio piora. Tem gente que passa o dia inteiro criticando uma posição política ou outra, debatendo uma posição política ou outra, com pessoas absolutamente desconhecidas, que, digamos, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E, enquanto isso, o tempo que você poderia ter com a sua família está escorrendo pelo ralo, como o professor Jean disse, foi sequestrado por essas coisas. Então é da maior importância trazer o assunto, recomendar às pessoas que puderem que leiam esse livro, ou compre, ou pegue emprestado, dá um jeito. Se não puderem ler o livro, entra no YouTube, assistam várias matérias sobre esse livro. O próprio autor participou agora de um debate naquele programa da TV Cultura de São Paulo. Então tem um programa de 1h30 de duração, uma entrevista ao vivo com ele, que trata dos principais temas do que está sendo abordado. Nós vamos ter vários encontros aqui, alguns deles sobre esse livro, e esse primeiro é isso, vamos nos conscientizar. As telas podem gerar transtornos, problemas de saúde mental, problemas físicos, e já estão impactando nossas crianças e adolescentes. Isso mesmo, professor, muito bem. Então nós estamos aqui, o projeto Batista Família, até a sua casa, e a gente quer mesmo levar informação, subsídio, situações com que você possa se identificar e realmente entrar dentro dessa nossa discussão tão rica, né? Tão importante, para que você possa ter vidas saudáveis dentro da sua casa, emoções saudáveis dentro da sua própria casa. E não se esqueça, há tempo para todas as coisas. E esse é o tempo de aprender, de receber conhecimento e de praticar. Tem coisas aqui que a gente falou que pode ser prática na sua própria casa. Vamos juntos, há tempo para todas as coisas.